gurias! Tudo bem aqui com vocês? Renata por aqui. Vim trazer uma história pra mudar um pouquinho o foco desse meu YouTube, mas vim trazer uma história que eu com certeza acredito que muitos devem ter passado. Hoje, passando, não é que a gente dá risada, mas é que a gente consegue compreender que aquilo que passou foi uma fase da minha vida. Mas eu vim trazer a história do pão caseiro com doce de banana. Doce de mamão, não de banana, de mamão. E se você quer saber a história do pão caseiro com doce de mamão, se liga aqui nesse vídeo, fica aqui até o final. Então curta esse vídeo e que eu vou contar a história pra vocês. Então, bora pro vídeo. Ai, gente do céu, tem tantas histórias da época que eu era obesa. Não é que a gente precisa, a gente não tá rindo do que acontece, não rindo da pessoa, da obesidade, mas rindo do que a gente faz e a gente para pra lembrar. E ainda bem que eu começo a olhar para aquele momento com um pouquinho mais de ternura, não com um olhar pesado com o que eu vi naquele momento. Eu tinha basicamente 13 anos, basicamente. 13? Não. Eu acho que eu tinha menos, eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu sempre vivi num lado da minha cidade, aqui em Sorocaba. Eu sempre vivi na zona leste de Sorocaba e mudei para a zona oeste de Sorocaba com 13 anos. Nessa época, eu vivia bastante afastada dos meus amigos que eu fiz na infância. Eu fui criada de um lado da cidade e eu tenho 31 anos, né, gata? Naquela época, a gente não tinha WhatsApp para ficar conversando. Então, ter me tirado do meu convívio, da escola onde eu sempre estudei, e eu ter ido para um lugar onde eu não conhecia ninguém, isso é legal a gente falar sobre esse assunto, porque pode fazer muita coisa com um filho seu, com a sua irmã, por exemplo. Afeta muito nossa cabeça. E eu fui levada. Por quê? Porque minha mãe e meu pai adquiriram um terreno e eles estavam construindo e eu fui morar no fundo da casa do meu avô. E depois que eu saí da casa do meu avô, a gente foi pra nossa casa que já estava terminando de ser construída e tal. Beleza. Eu me sentia muito sozinha, porque eu tinha que cuidar do meu irmão. Eu era mais velha, eu sou a mais velha, eu cuidei do meu irmão desde novinho. Meu irmão tem 24 anos, eu tenho 31. Rê, se você assistiu esse vídeo, beijo pra você, mano. E eu ficava muito frustrada de ter que ficar o dia inteiro em casa, de não ter muito o que fazer, de não conhecer muita gente. Então, eu me afogava na comida. Eu comecei a comer demais. Comer demais, comer. E minha mãe, imagina, hoje eu entendo, ela não vai ter compreendido o que é a gente comer pelas emoções sendo uma adolescente. Ela sempre olhava pra minha cara e falava: menina, para de comer esse tanto de coisa, você tem que emagrecer. E assim, minha mãe nunca ficava me chamando de gorda, querendo me ofender por esse lado, falando por esse lado, nem nada. Mas eu me sentia muito mal, porque eu ainda mais naquela época, assim, vocês estão vendo meu cabelo? Eu usava o cabelo preso, gente. Tinha 13 anos. Eu não sabia arrumar o cabelo. Meu cabelo ficava tudo... Eu não sabia a beleza que meu cabelo tem hoje. Além disso, eu tava num lugar que eu não conhecia muita gente. Além disso, eu chegava em casa, minha mãe cozinhava bem pra caramba. Eu só estudava, limpava a casa pra minha mãe e cuidava do meu irmão. É bastante coisa. Hoje em dia, é difícil você escutar as crianças de hoje em dia ficar falando que faz tudo isso, né? Mas eu limpava a casa, lavava roupa, fazia de tudo com 13 anos. E minha mãe sempre foi uma boa cozinheira. E minha mãe fez uma fornada de pão caseiro e gente, pense num pão caseiro saindo do forno. E eu adoro doce de mamão caseiro. Eu sou a fã do açúcar? Não sou a fã do açúcar, mas pensa num doce que eu gosto, que é doce de mamão. Caseiro, eu gosto de doce caseiro. E aí, eu falei, nossa, tinha pão caseiro e tinha doce.
Eu lembro que eu tava de novo fui fazer aquelas dietas, caminhava acho que uns 20 minutos da minha casa tinha uma pista de caminhada. Eu ia caminhando até a pista de caminhada pra caminhar. Olha só a minha cabeça. E fazia a caminhada e tal, e falava, não vou, a partir de agora eu vou emagrecer, vou perder peso. E fazia aquelas dietas doidas, sopa, parava de comer pão, e era pão de manhã, daí eu não comia pão. Ficava sem comer, comia 2 bolachinhas salgadas, achava que tava fazendo dieta, entendeu? Se alimentando bem. Não é o que eu acredito que é hoje. Só que me deu um episódio de compulsão alimentar, gata do céu. Eu peguei um pão caseiro, coloquei na minha frente. Eu peguei o doce de mamão, eu cortava o pão caseiro, comia. Eu comi um pão caseiro, coisa de 10, 15 minutos, junto com doce de mamão. Eu não comia, eu engolia o pão caseiro. E era isso que eu fazia, eu engolia o pão caseiro. De novo, gente, hoje a gente ri, eu dou risada sobre aquilo, porque eu parece que eu estou vendo a Renata com 13 anos fazendo isso e chorando. Eu não comia mais. Eu tinha, acho que, discutido com a minha mãe, mas meu Deus do céu. E olha como a gente traz isso pra nossa realidade, porque depois de adulta eu também já fiz isso. E era um episódio de compulsão alimentar, era um episódio de que eu tava comendo as minhas emoções. Eu tava frustrada, nervosa, irritada, e eu tava comendo. A hora que eu vi, acabou o pão caseiro. Minha mãe chegou em casa. Renata! Não tem pão pra comer, mas você comeu quantos pães, Renata? Porque minha mãe saiu com uma fornada de pão caseiro, acho que tinha uns 4. Eu comi durante a manhã que a gente tomou café. Foi... Ô carro, ajuda a pessoa aqui. Ajuda a pessoa, tá o carro que dá do som passando aqui do lado, falando sobre marcas famosas, né? Vamos deixar isso passar. Mas voltando aqui, eu achei engraçado porque minha mãe chegou assim e falou: Renata, cadê o pão? Você comeu um pão caseiro inteiro. Eu falei: comi, mãe. Eu comi o pão caseiro. Mas você vai engordar de novo, porque você fala que vai fazer dieta. E nisso, então assim, eu não a culpo, porque muito pelo contrário, ela tá querendo me proteger. E hoje em dia a informação chega mais cedo, chega melhor, né? Então assim, não é, ela tava querendo me ajudar, falando pra eu fazer uma dieta, mas eu não sabia. Eu falava: ai, mãe do céu, eu não consigo. E comi o pão. Então, isso é um episódio de compulsão alimentar, no qual você fica frustrada por não ter conseguido atingir aquele objetivo errado, e leva esse objetivo pra frente e não consegue lidar com as frustrações, porque você não sabe o que é um motivo, o estado desejado, você não sabe sobre responsabilidade. Eu era uma criança na época, minha cabeça, então, misericórdia, eu era uma moleca. E aí era um episódio de compulsão alimentar. É sobre isso que eu quis falar, trazer essa história. Quantas vezes você não se sente assim? Frustrada, irritada, nervosa e desconta na comida. Senta na frente de um prato de qualquer coisa que você queira e começa a comer por desespero, por nervoso de não saber resolver as coisas, e a única coisa que satisfaz, dá aquele alívio, porque era essa sensação que dá, uma sensação de alívio. E aí a gente só faz engordar. Não engordar, engordar, gente, não é que a coisa pior do mundo, mas não desse jeito. E aí a gente acaba tomando conta que só come muitas das vezes a gente acaba engordando pelo ócio, por frustrações, por não saber como extrair aquele sentimento da gente. A gente só põe comida pra boca. E foi isso que aconteceu comigo lá. Hoje, depois de muito tempo, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 31, ao longo do tempo eu engordei, eu cheguei a 103 quilos, né? E aí eu emagreci e fui entendendo que emagrecimento é mais que isso. Vocês conhecem a minha história, conhecem como é que foi esse processo do meu emagrecimento. Se você não sabe, vou deixar um vídeo aqui embaixo pra você acessar como eu perdi quase 40 quilos.
E que isso é um episódio de compulsão alimentar. E quantas vezes você aí na sua casa não tem esses episódios na sua vida? Não precisa ser criança para isso, eu tive depois de adulta. Então assim, a gente precisa entender e abraçar essas coisas que acontecem com a gente para entender as nossas dores e não descontar no alimento, porque não vai adiantar. Se fez sentido para você, se você se identificou com alguma coisa do que eu disse, coloque aqui embaixo nos comentários o que você sentiu desse vídeo, se você já teve algum tipo de episódio. E eu quero dizer para você que passa, sim, se você souber a maneira correta de aprender a lidar com esses sentimentos, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.